samba e do primeiro clube social negro do Vale dos Sinos, que já foi contada ao som de repiques e tamborins, agora pode ser vista também por quem passa pelo endereço mais famoso do bairro Primavera, em Novo Hamburgo. São os murais da Sociedade Cruzeiro do Sul, realizados por meio de projeto apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Para falar sobre as pinturas que trazem personagens históricos da agremiação, o Espaço Livre de hoje recebe a produtora cultural Mariana Matos e os artistas Raquel da Silva e Raniel Machado. Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom, queria que vocês começassem a falar como é que surgiu a ideia de fazer os murais lá no Cruzeiro. Bem-vindos. Boa tarde. Bem, a ideia dos murais, ela surgiu quando o grafiteiro e arte-educador Guilherme da Silva, que faz parte do coletivo que eu também faço parte, que é a Arte Trabalhadora, ele foi convidado para pintar um mural na Cruzeiro, no ano passado, eu acredito, dentro de um projeto que já estava acontecendo lá, da Feira Gráfica, organizada pelo Rômulo, que também é produtor cultural aqui de Novo Hamburgo. Ele convidou, então, o Guilherme para dar uma oficina com as crianças. E ele pintou o muro da fachada, um dos muros, né, da fachada. E aí, então, quando surgiu o edital da Aldir Blanc, ele teve a ideia de revitalizar todos os muros, porque a escola recém tinha passado por uma reforma e estava linda a escola, passou por uma reforma, mas os muros estavam todos sem cor, assim, né? Então, ele teve a ideia de pintar toda a fachada e também os muros internos através da pintura do grafite, da pintura mural. Uhum. Bom, queria que vocês falassem, né? A Raquel é artista plástica aqui da região, já começou desde pequena. Eu pintei, né? Pintando. Sim. Conta um pouquinho da tua história com a pintura. A pintura, né? Quando eu era bem pequena, 5 anos. Primeiro, o terceiro, base, até a pintura, tá? Figuragem, romana, a negra. Aí, Tu estudaste na escola de arte, no antigo Ateliê Livre, aqui em Novo Hamburgo? Eu tinha 11 anos. Eu fui até Livre. Eu curso terceiro, escultura, caricatura. Aí chama, né? Uhum. E para você que está nos assistindo, né, a Raquel tem deficiência auditiva, mas se comunica super bem, né, e está sempre participando de projetos culturais. Projeto também, cultural, né? Já participou de livros, de documentários, contando um pouco da Tudo, história muito, negra aqui de Novo Hamburgo. Isso. E o Raniel, conta um pouco para nós da tua relação com as artes. Meu nome é Raniel, eu tenho 24 anos e eu, como qualquer outro artista periférico, comecei como pichador pelas ruas e daí, a partir disso, eu tinha um amigo que fazia tatuagem. Eu comecei a frequentar o estúdio dele, conheci um pouco da cultura mexicana, a cultura chicana, e eu comecei a gostar muito de trabalhar com preto e cinza. E a partir daí eu fui me apegando na caligrafia e realismo, e eu sempre fui estudando de forma autodidata. E a partir daí eu fui me dedicando, até que eu descobri e me foquei mais no grafite, que hoje em dia é a minha base, mais onde eu consigo tirar um dinheiro. E a partir daí eu fui evoluindo. Mari, como é que foram a escolha das personagens? Algumas que são lá da escola, como Álvaro Pacheco, avô. Isso, meu avô, né? E figuras icônicas lá da Sociedade Cruzeiro do Sul e outras também da história do samba, né? Sim. Desde o início a gente convidou a Raquel para participar, por ela já ter essa relação com a escola Cruzeiro do Sul, né, por ser uma artista do bairro Primavera também, do mesmo local onde está a escola. E ali ela pôde representar também o retrato do avô dela, que foi ex-presidente da escola, por volta dos anos 50, né? Eu não sei ao certo.
E tiveram outras imagens, porque todas as imagens que foram pintadas, elas foram escolhidas a partir de fotografias do histórico da escola, né? Junto com a direção da escola, da Sociedade Cruzeiro do Sul, foram feitas as escolhas desses retratos e eles pintaram a partir desses retratos. Então, também tem o seu Valdemar Silva, que foi retratado e faleceu recentemente, mas foi um grande dirigente da Sociedade Cruzeiro do Sul, um grande carnavalesco também, está retratado. Tem mulheres que foram rainhas da escola, quando a escola fazia os desfiles, né, para escolher as rainhas do carnaval. Imagens do Sábado da Gente, que é um projeto que acontece há mais de 10 anos, se eu não me engano, lá na Cruzeiro do Sul. Então, todas essas imagens foram feitas a partir de relações que a escola tem, pessoas que passaram por lá, momentos importantes para a escola, e isso está sendo muito gratificante para a gente, assim, ver essa história sendo contada através dos murais. Vocês começaram as pinturas durante o Festival Aquilombados, foi isso? Um pouquinho depois, ali acho que coincidiu. E eu estava lá na escola no dia que uma das filhas do seu Valdemar, viu, a Raquel, acho que estava fazendo a pintura e ficou muito emocionada, né, vendo o pai dela retratado ali na fachada da escola. Qual o impacto que vocês têm percebido na comunidade, nos integrantes ali da Cruzeiro e até nas próprias crianças do projeto, se vendo espelhadas ali no mural? O que tu acha? Como é que foi para ti pintar o teu avô lá na fachada? Eu pintei o mural, aquele é uma foto do meu avô. Eu faço pintura de arroz direito. Meu avô é couve, peixe e camelo. Mas como é que foi para ti, assim, e para as pessoas da família verem ele ali? A família, a chicate é homenagem, chicate, né? Como é que vocês têm visto, assim, qual é o retorno que vocês têm recebido da escola? Quer falar algo sobre isso? Todo mundo está ficando bem feliz, está gostando bastante do resultado. Eu também estou bem feliz, satisfação total poder estar fazendo parte da história do Cruzeiro. E é isso, ver que as pessoas identificam as imagens e se lembram do passado é bem foda, assim. Mari, esse é um projeto que ele recebeu recursos por meio da PNAB, né? Qual a importância do fomento? Tu que é produtora cultural, o coletivo de vocês tem apresentado diversos projetos. Qual a importância do fomento à cultura para a elaboração e execução de projetos culturais? Sim, o coletivo Arte Trabalhadora, ele tem surgido mais intensamente a partir desses projetos voltados do governo do MINC, né? Da retomada do MINC, como a Lei Paulo Gustavo e a PNAB. A gente foi contemplado em 4 projetos até agora, e são todos projetos que dão oportunidade da gente chegar em territórios que nem sempre têm acesso à cultura, assim, né? Então, eu vejo que esses projetos que vêm do governo estão tendo esse direcionamento, esse cuidado de centralizar os recursos, de proporcionar que pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTs, né, acessem os recursos. Então, a gente vê muito mais projetos populares acontecendo, assim como aconteceu o Festival Aquilombados, que a gente participou lá na Cruzeiro, agora tem os murais da Cruzeiro, e tem tantos outros, né, projetos em pontos de cultura da cidade acontecendo, no carnaval, nas periferias. Então, eu vejo que esses projetos, na verdade, cumprem um papel essencial de fomentar a cultura nos bairros onde as pessoas mais precisam também, né? Porque não tem, às vezes, o dinheiro para uma cultura privada, uma cultura que tem que ser paga, né? Então, é um acesso público. Acho que é muito importante nesse sentido. Sim, como é que tu vês, assim, a importância do fomento, de poder chamar artistas periféricos também para trabalharem nesses projetos? É muito importante, porque muitos artistas periféricos não têm oportunidade, ou às vezes não são reconhecidos pelo seu trabalho. E às vezes
fica só naquela panelinha, muitas vezes, daqueles artistas que já são reconhecidos e renomados. Então, é extremamente importante, hoje em dia, ter esses projetos para pessoas que nem eu, pessoas pretas, LGBTs, mulheres, que precisam dessa oportunidade. E tu, Raquel, o que tu achas assim desses projetos, né? Como é que eles auxiliam os artistas? E protege, é muito. Eu gosto de arte, projeto. E tu fazes caricaturas também, Eu né? faço caricatura no efeito, casamento. Eu faço também o terceiro retrato. Só o rosto realiza. Realiza. Eu faço paciente. Muito. E como é que o arte trabalhadora se coloca, assim, né? Como essa interlocução nos territórios, como é que vocês pensam, assim, os projetos, a criação coletiva deles? Sim. A gente faz projetos muito ligados com os territórios que a gente também frequenta, assim, né? Então, a gente aqui em Novo Hamburgo frequentava já a Cruzeiro do Sul. O Guilherme da Silva, que é o grafiteiro responsável pela ideia desse projeto, já tinha pintado lá. Eu também desenvolvo projetos com outros territórios em São Leopoldo também, né? Eu já fiz um documentário recentemente chamado Territórios dos Sinos, onde a gente entrevistou 3 mulheres e uma mulher do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que é um movimento do qual eu faço parte também. Né? Nós entrevistamos uma mulher mãe de santo, uma Ialorixá do bairro Santo Afonso, que é também uma conhecida nossa, que é mãe de um camarada nosso, o Eduardo Tamboreiro. Então, a gente sempre busca, pelos nossos afetos também, né? Pelas pessoas que estão próximas a gente, construir esses projetos populares, né? A gente acha que deve existir esse movimento de produtores e produtoras populares que consigam conectar essas pessoas que estão nos bairros, nos territórios, com a cultura que elas já desenvolvem, né? Elas precisam só de espaço, às vezes, para desenvolver os seus projetos. E dentro do projeto a gente sempre tem as contrapartidas nos projetos culturais. Acredito que uma delas sejam as oficinas também que estão acontecendo lá com as crianças do projeto Sábado da Gente. Contem um pouquinho como é que estão sendo as oficinas lá no projeto. As oficinas, elas acontecem no projeto Sábados da Gente, aos sábados, com oficinas de grafite e oficinas de diálogo sobre a negritude, com a educadora Fernanda Rodrigues, que também é produtora desse projeto. Ela fez uma parceria com a gente, a Arte Trabalhadora e Fernanda Rodrigues. E o Raniel também é um dos educadores, acho que ele pode falar um pouco sobre o que ele está vendo, né, das oficinas, que estão sendo bem legais, assim, as crianças estão se envolvendo bastante. Sim, é bem legal o trabalho que o Borjão, a Grazi e o Cassim estão fazendo lá, é bem legal. Eu acredito que isso ajuda na formação das crianças, salva elas, que muitas crianças às vezes acabam tendo contato com outras coisas e ali elas não estão tendo contato com algumas coisas que podem fazer mal para ela no futuro. E é bem legal estar com elas ali, ver como é que elas agem, ver tipo o quanto elas podem evoluir ali com a arte. E é gratificante. Tu chegasse a participar de algum projeto? Como foi assim Tu contou um pouquinho ali que tu começou na rua, pichando, né, grafitando, e depois tu chegaste a participar em algum momento de algum projeto ou não? Sim, eu já participei do festival lá na Bom Jesus, que era Territórios da Leste, se eu não me engano. E, tipo, a gente tinha bastante contato com criança ali e a intenção do projeto era, tipo, dar uma vida nova lá para aqueles espaços lá que às vezes são esquecidos pelo governo. E vocês também fizeram uma parceria agora com o Sarau da Cruzeiro, que eu acho que é um evento que já tem mais de 10 anos, que fez com que muitas pessoas
alcançasse aquele espaço ali da Sociedade Cruzeiro do Sul. Como é que vai ser esse evento de lançamento? Conta um pouquinho pra gente. Sim, vai ter o lançamento dos murais, então, né? Foram 2 meses de pinturas e agora no dia 27 de junho vai ter o lançamento a partir das 19 horas na Sociedade Cruzeiro do Sul, junto com o Sarau do Cruzeiro. A gente fez uma parceria, eles ficaram bem contentes, assim, porque dentro do nosso projeto já tinha previsto atrações culturais e eles também trouxeram atrações culturais deles. Então, a gente vai ter uma apresentação do grupo Tia Prochega, que é um grupo com crianças autistas aqui do Rio Grande do Sul. Esse espetáculo ele é dirigido pela Grazi e pela Dejeane, do grupo 50 Tons de Pretas. Após a apresentação, elas vão fazer uma mini palestra de 20 minutos, mais ou menos, sobre a inclusão através da arte, né? Acho que é um assunto bem interessante para quem quiser conhecer. Depois a gente vai ter a roda de conversa com os artistas, né? Que está dentro da contrapartida também do projeto. Essa roda de conversa com o Raniel, com a Raquel e também com os artistas auxiliares do projeto, que é o Marco, o Guilherme e o Matheus. E a gente vai ter também uma atração organizada pelo Sarau do Cruzeiro, que é o Carlos Badia, que é um grande músico, instrumentista, que mistura jazz com música regional, faz um som bem legal, assim. Nós vamos ter a Velha Guarda da Cruzeiro, em homenagem à escola, né? Vai tocar a Velha Guarda da Cruzeiro lá. E nós vamos encerrar daí com o show do Zilla Dog, que é o rapper aqui de Novo Hamburgo também, para ver se a galera, né, se identifica com hip hop, se identifica com muralismo, chega também para curtir um rap no dia do lançamento. E todos e todas, né, e todas estão convidados para participar. É entrada gratuita, o evento, né, lá na quadra da Cruzeiro. A gente tem visto assim alguns artistas aqui de Novo Hamburgo se destacarem nacionalmente, inclusive, como muralistas, né? O Bruno Schilling e gente, esqueci o nome, o pessoal da Quinta Galáxia. Mas como é que vocês veem esse movimento? Tu acompanha assim outros muralistas, outros artistas que trabalhem com isso? Eu acompanho bastante, que nem o Bruno e o pessoal da Quinta Galáxia. Também tem o pessoal lá do Becos, que é o Leandro, o Ruda. Esses caras são... O trabalho deles assim é bem inspirador. Que se tu vai ver agora hoje em dia lá, tem bastante murais deles. Deixa eu ver quem mais também. Temos a Luísa, que também acho que ela é de... Acho que Gravataí, se não me engano. E tipo, ver o que eles fazem é importante pra gente, tá evoluindo também junto com eles. No último programa a gente trouxe aqui o pessoal do Mesa de Arte na Praça, que também são artistas que levaram, tem um coletivo grande de artistas que levaram suas artes para os murais, fizeram colagem nos muros aqui da José do Patrocínio, acho que, da General Osório, entre 2022, por aí, durante a pandemia. E como é que vocês veem a importância de tirar, né, a arte de espaços restritos, como museus e galerias, e levar essa arte para que as pessoas possam ver, né, como murais e outras ações assim que possam democratizar o acesso às artes visuais? Sim, acho que é muito importante assim, o grafite e o muralismo, eles dialogam em qualquer espaço, né? Precisa de uma parede e eles dialogam. E aí tu vê essa arte que é considerada arte de rua também indo para os museus agora, né? Que nem o Museu do Hip Hop, né, em Porto Alegre está levando a arte para dentro do museu também, porque traz muito simbolismo, traz muita história. Lá nas oficinas que a gente está fazendo com as crianças, elas estão se identificando muito com o hip hop, entendendo como surgiu o hip hop, entendendo como surgiu o grafite também, né? Eu acho que isso é uma identidade, né? Uma identidade, uma cultura, e deve ser visto como um projeto de arte como qualquer outro, assim, né? E o fato de estar nas ruas facilita mais a popularidade, né? E agora lá na escola de samba, assim, né? A gente vai poder
sempre, quando for na Cruzeiro do Sul, também observar um trabalho artístico feito lá, especialmente para a escola, né? Então, acho que é uma grande contribuição, assim, do muralismo para a arte, né? O que tu acha, Anil? Eu acho bem importante, porque muitas pessoas se identificam, de várias idades, né? E como que nem ela falou, dialoga com as pessoas. E para mim, pelo menos, o grafite ele sempre esteve presente nas ruas. E pelo jeito vai continuar ainda por muitos anos. Porque ele sai lá dos Estados Unidos com jovens que tinham vontade de se expressar e ela vai chegando em vários lugares, em vários países. E várias pessoas se identificam com o grafite. Como é que é para ti ver tua arte na rua, assim, para que as pessoas possam estão passando ali e ver o teu trabalho? Trabalho muito. Eu gosto. Eu acho que além desse acesso à arte, acho que tem um registro de memória bem importante ali, né? Um papel de preservação dessas figuras lá da Sociedade Cruzeiro do Sul e outras que estão estampadas lá. E queria parabenizar vocês pelo projeto, acho que é muito bacana. E deixar aqui também o espaço à disposição, né, para que vocês tragam outros trabalhos, que a gente faça outras conversas. E especialmente, né, a Mari, que está atuando em várias frentes aí como produtora cultural. Como é que tu tem acompanhado a situação da cultura aqui em Novo Hamburgo? A gente está num momento, né, complicado, de falta de recursos, mas temos esses recursos federais aí que é importante garantir, né? Acontecendo os diálogos culturais, em breve teremos mais uma conferência de cultura também, né? Como tu vês a participação dos artistas e a importância deles estarem nesses espaços dialogando? Sim, o coletivo Arte Trabalhadora, ele atua aqui em Novo Hamburgo desde 2019, né? A gente passou 2 anos em São Leopoldo, depois a gente voltou para cá, para Novo Hamburgo. E a gente tem visto agora, desde a nova gestão da cultura, assim, e da prefeitura, algumas perdas, né? Festas que não puderam acontecer, como a Feira do Livro, como o Carnaval, o fechamento de espaços, como o mais recente do Marujos, né? Que também é ali perto da Cruzeiro do Sul, um bloco de carnaval, né? Original bloco de carnaval, que se organizava lá no bairro e agora perdeu seu espaço, a prefeitura solicitou o espaço de volta. A gente tem observado esses movimentos assim com atenção e com preocupação. E também temos, né, o Coletivo Arte Trabalhadora está no Conselho Diretor da Casa da Praça, que é uma ocupação cultural gerida pela Associação Cultural Casa da Praça. A gente tem dialogado com a Secretaria de Cultura, né, pela permanência desse espaço também. Nos preocupa que outros espaços estão sendo ameaçados e a gente quer dialogar. A gente já levou para o Conselho Municipal de Cultura esse debate, eles fizeram uma moção de apoio. Então, a gente se movimenta também politicamente dentro da cultura aqui, sempre para preservar, para garantir e avançar, né? Porque se esses projetos vieram, como o APNAB, como a Lei Paulo Gustavo, foi a luta dos artistas, dos fazedores de cultura, os agentes culturais, né? Então, a gente também vai participar da Conferência de Cultura e esperamos conseguir avançar nesse plano municipal de cultura para que nada se perca, né? Para que a gente consiga avançar nessa descentralização, para que os recursos cheguem com mais capilaridade no município e que nada se perca, não tenhamos nenhum retrocesso, né? E é importante ressaltar que recentemente foi aprovado aqui na Câmara as alterações no Plano Municipal de Cultura que foram estabelecidas lá na última conferência, né? Ainda estavam tramitando legalmente. Então, a Câmara aprovou as deliberações da última conferência de 2022. O projeto subiu já para o Executivo, né? Deve estar em vias de sanção pelo prefeito
E aqui no Espaço Livre a gente está sempre acompanhando também os movimentos culturais da cidade, né, trazendo os artistas aqui para dialogar e ressaltando a importância da cultura como um direito, né, que está previsto na nossa Constituição. Queria agradecer a participação de vocês aqui e pedir para deixarem as considerações finais, né, agradecer a tua participação e pedir para tu deixar as tuas considerações finais, falar um pouquinho o que tu quiseres aqui sobre o trabalho nos murais, sobre o teu trabalho. Meu trabalho no mural é 6x4. A pessoa, muito trabalho, de pintar, coisa. Quantas imagens tu pintaste lá na Cruzeiro? 7 Teste, retratos. 7 retratos. Bastante coisa. Muito bastante. E a Raquel, ela trabalha, na verdade, como auxiliar de biblioteca no Colégio Pio XII, então ela trabalhava só no... colégio para espíritos, hoje está 11 anos. 11 anos. 11 anos eu faço biblioteca. Biblioteca era 9. Espaço 9. 9 naquele espaço. Muito. E tu fazes daí, tu trabalha na biblioteca, tu está fazendo os murais, tu faz os eventos, as caricaturas, né? Tu está sempre participando de alguma atividade. Sim, muito. Tá certo, então, Raquel. Obrigada pela tua presença. Sim. Raniel, queres deixar alguma mensagem, né? Falar um pouquinho de algum outro projeto que esteja em andamento? Quero agradecer a Mariana, ao Guilherme, a Fernanda por ter me chamado. Está sendo bastante importante assim pro meu reconhecimento assim no meu trabalho. Queria também falar do novo projeto que vai começar agora no final do mês, que é do Nizinga Reconstruir, que vai ser lá nas 2 escolas da Santos Dumont, que também vai ser bastante importante ali para aqueles espaços ali, para aquelas crianças que foram atingidas pelas enchentes. E é isso. Gostaria de agradecer. Obrigado por ter convidado a gente. E é isso. Mari. Eu quero agradecer, Dani, pelo espaço, né? Além de produtora cultural, eu também sou comunicadora do projeto. E é sempre bom ver a comunicação alcançando as pessoas de uma forma democrática, né? Como é o projeto aqui do Espaço Livre. Quero convidar todos e todas para ir no lançamento, prestigiar, para conhecer os murais que estão ficando muito bonitos, né? E agradecer toda a equipe do projeto, aos artistas que estão se empenhando muito para entregar o seu melhor, assim. E convidar vocês a curtir, conhecer o coletivo Arte Trabalhadora. A gente tem outros projetos que a gente está em andamento aí. Acompanhe, a gente é mais ligado a essa área do grafite, do hip hop, né? Agora um pouco com audiovisual também. E estamos aqui em Novo Hamburgo, abertos a conhecer mais a cultura, encontrar os agentes culturais. Acho que a gente tem que se unir aqui enquanto agente cultural e fazer a defesa aí da cultura na cidade. É isso. Tá certo, muito obrigada. E só repassando aqui o nome dos integrantes, né, do projeto Murais da Sociedade Cruzeiro, é o Raniel Machado e a Raquel da Silva, os artistas visuais, lá, que são autores das pinturas, o Matheus Dias, né, o Gravatal, e o Marco Rosa e o Guilherme da Silva, que são os artistas colaboradores do projeto, a Fernanda e a Mariana também, né, como produtoras culturais. O Espaço Livre de hoje recebeu a produtora cultural Mariana Matos e os artistas Raquel Silva e Raniel Machado para falar sobre os murais da Sociedade Cruzeiro do Sul, que serão lançados oficialmente no dia 27 de junho, junto com o Sarau da Cruzeiro e diversas atrações. Você está convidado. Pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa, estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!